pós-graduação Advocacia Premium é absolutamente inovadora no Brasil, porque ela vai te colocar num ambiente virtual para poder trabalhar toda a linha do tempo processual. Participar de audiências, você vai poder operar essa audiência, né? Participar de fato, com grupos pequenos, sendo orientado. E num ambiente que você não tem exposição, né? Porque é um ambiente virtual. É no metaverso. Você vai poder participar da linha do tempo processual, fazendo peças, tendo correção das peças, tendo orientação de tutor. Atenção, você vai poder participar de mentoria, inclusive levando teus casos concretos. Nem todos vão conseguir ir para a mentoria. Os que não conseguirem, nós vamos colocar a inteligência artificial atuando para você, para poder ajudar a te dar a solução daquelas dúvidas que você apresenta. Você vai poder fazer visita técnica em Curitiba, em audiências, com tutoria. Você vai poder assistir mais de 60 cursos em capacitações civil, trabalhista, criminal. Inclusive, a professora Andréia está fazendo um curso agora para você com mais de 80 horas de peticionamento civil. Gente, é uma pós-graduação absolutamente diferenciada e que, para aluno do jurídico, tá com desconto muito especial. Dá uma olhadinha agora aqui nesse QR Code para você poder ver essas condições extraordinárias, inclusive com a possibilidade de você fazer em boleto bancário. Conheça, você vai se encantar com esse projeto de pós-graduação. Meus amigos, minhas amigas, chegou o grande dia, você está vendo essa revisão num domingo de manhã, está com aquela questão, meu Deus, o que pode cair nessa prova? Será que vão considerar minhas questões ou não? Mas vamos lá, pessoal, um pouquinho de calma, vai ser sempre muito importante. Não fique preocupado se vão pontuar ou não suas questões nesse momento. Você tem que chegar lá e responder as questões. Você tem que lembrar sempre que as respostas devem conter os fundamentos legais e os elementos do caso concreto que vem nas questões. Em relação às peças, o raciocínio é o mesmo. Não fique preocupado com as palavras que eles podem te cobrar. Você não sabe quais são as palavras que eles podem te cobrar, então você vai lá e faz as teses de acordo com os termos da lei para conseguir matar essa peça. E feitas essas considerações, o que eu quero que vocês lembrem? Pessoal, como eu falei na revisão de véspera ontem, porque eu já sei o que eu falei na revisão de véspera ontem, não é o momento de você interpretar essa revisão como, a partir de agora, o professor vai falar algo novo, algo inédito, algo que eu nunca iria lembrar. Pessoal, tudo que eu vou falar aqui você já viu durante o curso, durante as revisões e vai ver agora de novo, para que você não tenha o risco aí de ter algum tipo de esquecimento. Afinal de contas, revisão é para isso, é para que a gente possa não esquecer algo. Pessoal, então vamos lá, vamos começar o seguinte, vamos fazer uma rápida revisão das estruturas de peça. Vamos começar primeiro com a queixa-crime. O que nós temos que lembrar? Queixa-crime, identificação. Para identificar a queixa-crime, principalmente não vai ter denúncia ou queixa no processo. E depois disso, o que ainda nós teremos? Não tem denúncia ou queixa, você é advogado da vítima e o crime é de ação penal privada. Se porventura não tiver denúncia, se não tiver denúncia ou queixa, ou seja, não tiver processo, se você é o advogado da vítima, o crime for de ação penal pública, você vai ter que ter um dado a mais. Nessa ação pública não houve oferecimento de denúncia, o MP está inerte, você vai ter a queixa-crime. A queixa-crime nós vamos qualificar de maneira completa o querelante, que é o autor da ação. Você tem que lembrar que na queixa-crime o advogado tem que ter procuração com poderes especiais. Além disso, o nome da peça é queixa-crime e o fundamento da peça vai ser o artigo 30, o artigo 41 o 30 do CPP, 41 do CPP, artigo 100. Se for crime de ação penal privada, parágrafo 2º. Se for crime de ação penal pública, que você está oferecendo a queixa em substituição ao Ministério Público, ou seja, aquela hipótese de ação penal privada subsidiária pública, o 100, parágrafo 3º do CPP. Além disso, você tem que fazer a qualificação completa do querelado ou da querelada. A tempestividade, vamos lembrar que a queixa, em regra, deve ser ofertada no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do fato. Essa é a regra. É claro que alguns crimes lá a gente vai ter algumas diferenças, como no crime do artigo 236, parágrafo único, que o prazo começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença de anulação do casamento, assim como basicamente, então, nós vamos olhar para essas circunstâncias. Outro aspecto importante é os fatos curtos, e aí dentro do direito. Nós vamos ter dentro do direito a conduta típica, ou seja, nós vamos relatar quais foram os crimes praticados. Nós temos que abrir um tópico a respeito do concurso de crimes, que vai ser o concurso material, formal, crime continuado. E por último, nós vamos ter aqui a hipótese de, se for o caso, uma causa de aumento de pena, como por exemplo a do artigo 141, parágrafo 2º, se o crime contra a honra for praticado
no ambiente de rede social. Por fim, os pedidos. Pessoal, o que nós precisamos lembrar dos pedidos? Quais são os pedidos da queixa-crime? Se te der um branco, você vai olhar para o teu código, você vai ver a marcação lá no artigo 30, no artigo 44, vai chegar uma hora que você vai ver a marcação do artigo 72 da Lei 9.099 de 95. Esse artigo 72 da 9.099 de 95 fala para você em audiência preliminar. Quando que eu vou pedir a audiência preliminar? Se você está endereçando tua queixa-crime para o juizado especial criminal, porque a pena máxima não ultrapassa 2 anos, nós vamos fazer o pedido de audiência preliminar nos termos do artigo 72 da Lei 9.099 de 95. Mas você vai reparar também que embaixo do artigo 72 da Lei 9.099 de 95, nós temos ainda uma remissão ao artigo 520 do CPP. Essa remissão ao artigo 520 do Código de Processo Penal é para lembrar você que se a tua queixa não vai para o juizado especial criminal, mas sim para uma vara criminal, porque a pena máxima ultrapassa o patamar de 2 anos, e a acusação é de crime contra a honra, nós vamos fazer o pedido de audiência de conciliação nos termos do artigo 520 do CPP. Depois disso, nós olhamos lá para o artigo 396 para seguirmos, de certa maneira, a lógica do rito ordinário, porque daí você vai pedir o recebimento da denúncia, da queixa, desculpe, a citação do réu. Após a citação do réu, você vai pedir a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial. Lembre que a queixa-crime, ela tem que ter o rol de testemunhas, conforme o 41 do CPP. Você está olhando o 41 do CPP, agora você está vendo que está pintado de azul ali, rol de testemunhas. É porque você precisa rolar testemunha, então você vai pedir a prova testemunhal. Depois disso, nós vamos ter ainda a condenação do réu nos termos da queixa, indicando, portanto, quais são os artigos que você quer aquela condenação e, se for o caso, se tem uma causa de aumento de pena. Depois disso, nós temos ainda a fixação de valor mínimo da indenização, nos termos do artigo 387, inciso 4, e a intervenção do Ministério Público nos termos do artigo 45 do CPP, ok? Faz o rol de testemunhas, nesses termos pede ferimento, fechamos a peça. Próxima peça, resposta à acusação. Quando eu falo em resposta à acusação, pessoal, você vai se lembrar de 2 elementos que vão estar lá no final do teu enunciado. Primeiro, recebimento de denúncia e citação do réu. Perceba que depois da citação do réu, você não vai ter nada apontando para interrogatório, para oitiva de testemunhas, mas principalmente o interrogatório do réu. Nesse caso da resposta à acusação, o que nós vamos lembrar? A resposta à acusação tem como fundamento o artigo 396 e 396-A. Você vai ter a tempestividade, a resposta à acusação, ela tem um prazo de 10 dias. Esses 10 dias eles começam a contar a partir da citação do réu. Nós vamos ter os fatos e daí nós vamos ter as teses. Quais são as teses? Primeiro, as preliminares. Quais são as preliminares de resposta à acusação? Nulidades, artigo 564 do CPP e artigo 5º 55, LV da CF. Provas ilícitas, artigo 157 do CPP e artigo 5º LV1 da CF. E, por fim, a rejeição tardia, com base no artigo 395 do CPP. Você vai olhar essas 3 situações. Passamos essas 3 situações para onde nós vamos? Para o mérito. E dentro do mérito, a tese de mérito qual que é? Absolvição sumária, com base no artigo 397 do CPP. Mas lembra a criatura que é o 397 do CPP? Embaixo do 396-A, você tem uma remissão ao 397. Você olha para o 397 e ele está lá marcado de moranguinho, 396-A. Então você vai pedir absolvição sumária com base no 397 do CPP e essa absolvição sumária vai ser de uma das teses do artigo 397. A questão da tipicidade, ou seja, se tem a tipicidade formal, se você tem a tipicidade material, se você tem crime impossível, erro de tipo. Se for a absolvição por falta de tipicidade da conduta, 397, inciso 3º. Aí depois você vai para a antijuridicidade, uma das hipóteses do artigo 23 do Código Penal, 397, inciso 1 é a base. E por fim, nós vamos ter a absolvição sumária por uma excludente de culpabilidade. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui o erro de proibição, nós vamos ter aqui a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, nós vamos ter aqui a questão da embriaguez por caso fortuito ou força maior. Atenção! O próprio artigo 397, inciso 2, que fala da absolvição sumária pela ausência de culpabilidade, impede que você alegue a
impede que você alegue aqui a inimputabilidade. E, por fim, nós vamos ter ainda o artigo 397, inciso 4, que traz para nós a hipótese de absolvição sumária por extinção de punibilidade. Então, na resposta à acusação, se eu alegar decadência, prescrição, é a absolvição sumária, porque está lá no 397, inciso 4 do CPP. Próxima peça, a próxima peça é a alegação final por memorial. Pessoal, por que nós vamos lembrar da identificação da alegação final por memorial? Primeiro, nós vamos lembrar que, para ser a alegação final por memorial, o enunciado vai ter falado para mim que o réu foi interrogado e após o interrogatório nós tivemos uma manifestação do Ministério Público. Nessa manifestação do Ministério Público ele pode ter requerido a condenação ou a absolvição do réu, tanto faz. O que importa é, após o interrogatório nós tivemos uma manifestação no MP e principalmente não teve sentença. Então, se eu tenho interrogatório mais alegação no MP sem a sentença, eu vou fazer as minhas alegações finais. O fundamento da alegação final por memorial vai ser o artigo 403, parágrafo 3º. Lembrando que eu estou falando das alegações finais por memoriais em rito ordinário, rito sumário, ok? Vamos lembrar também o seguinte, tá? O 404, parágrafo único, está marcado aí no seu código, e nós vamos utilizar o 404, parágrafo único, quando? Após o interrogatório foi realizada uma diligência. Professor, eu estou na dúvida qual eu uso. Sempre uso o 403 e o 404 do CPP para garantir a sua nota, ok? Aí nós vamos para a estrutura da peça. Primeiro, tempestividade, artigo 403, parágrafo 3º, o nosso prazo é de 5 dias. Fatos, e aí nós vamos para o direito. O que nós vamos alegar no direito das nossas alegações finais por memoriais? Primeiro, preliminares. Quais são as preliminares da alegação final por memorial? Nulidade 564 e artigo 5º LV da CF. Prova ilícita 157, artigo 5º 56 da CF. E por último, nós vamos ter aqui a extinção de punibilidade. Lembre que a partir das alegações finais por memoriais, a extinção de punibilidade ela vem para as preliminares. Qual que é o mérito da tua alegação final por memorial? Embaixo do 403, parágrafo 3º, você tem uma remissão ao 386 do CPP. Então nós temos ali a absolvição pelo 386 do CPP. Você vai buscar nos incisos as hipóteses de absolvição do 386 do CPP. Vamos lembrar que, quais são essas hipóteses? Materialidade, ou seja, você vai provar que o fato não existiu ou que há dúvida sobre a existência do fato. Autoria, provei que o cara não é o autor do crime ou há dúvidas que ele é o autor. Depois, as questões relacionadas à tipicidade, que aí todas aquelas situações que a gente viu na resposta à acusação se aplicam a partir da tipicidade das alegações finais por memoriais, ok? Nós vamos ainda pedir a desclassificação no caso das alegações finais por memoriais, e vamos lembrar que a desclassificação, a gente tem uma remissão aí à súmula 337 do STJ, só para nos lembrar que eu tenho que ver desclassificação. A súmula 337 do STJ não é fundamento da desclassificação, ela está lá só para te lembrar. O que é desclassificação? Um crime mais leve, vou buscar uma situação ali que seja mais benéfica para o meu cliente, caso o juiz entenda que ele deva ser condenado. Entramos na pena. Em relação à pena, pessoal, o que eu quero destacar para vocês? Vamos lá lembrar do esqueminha da pena. Pena, a gente olha lá para o artigo 59, inciso 2 do Código Penal. Quais são os passos? 59, inciso 2, quantidade. Embaixo da quantidade tem uma remissão ao 68 do Código Penal. E o 68 do Código Penal traz as 3 fases da dosimetria da pena. Primeira fase, pena base. O que eu vou fazer? Olhar para o 59 caput e comparar com os elementos do meu caso concreto. Se tiver alguma coisa no meu enunciado que mostre que alguma daquelas circunstâncias que estão no 59 podem ser consideradas desfavoráveis ao meu cliente, eu vou ter aqui essa situação que eu vou ter que rebater essa possibilidade. Daí volto para o 68, ele fala em agravantes e atenuantes. Agravante está lá no 61, agravante é ruim para o meu cliente, então eu vou olhar. Se alguma daquelas circunstâncias 61 está batendo ali com o que está no meu enunciado, eu vou pedir o afastamento da agravante. As atenuantes são no 65, são circunstâncias benéficas para o meu cliente. Verifico a presença de uma atenuante, olho no enunciado, vou lá e sustento essa atenuante e peço o reconhecimento dela. Por fim, as causas de aumento e diminuição. Causas de aumento e diminuição são frações que aumentam e diminuem a pena. Vamos lembrar que eu posso trazer essas teses de afastamento de causa de aumento de pena ou reconhecimento de causa de diminuição de pena
tanto lá na desclassificação, quanto aqui na parte da pena. Terminei aqui na pena, qual que é o objetivo? Meu objetivo é mentalmente entender que, com a minha tese, ou a pena fica no mínimo ou abaixo do mínimo. Aí eu vou para o regime. Quando eu chego no regime, o que eu vou ver? Quando eu chegar no regime, pessoal, eu vou lembrar então que o meu regime, de acordo com o 33 parágrafo 2º do Código Penal, ele vai ser estabelecido de acordo com o mínimo ou abaixo do mínimo. Então, se você percebe, minha pena vai ficar em 4 ou abaixo de 4, regime aberto. Minha pena vai ficar superior a 4, mas vai ficar até 8, semiaberto. Se ficar acima de 8, vai para o regime fechado. Não esqueça de ler o 44 do Código Penal inteiro para falar da substituição da restritivo de liberdade pela restritivo de direitos, e também não esqueça de ler o 77 inteiro para falar de suspensão. Lembrando que, de acordo com o 77, inciso 3º, eu só falo em suspensão se não couber a substituição. Professor, se eu tiver a dúvida, alego os dois. Outro detalhe. Eventualmente pode vir no enunciado alguma questão relacionada à pena que não esteja no esquema. O que você faz se vier algo que você acha que não está vinculado ao esquema? Você vai olhar para o artigo. Por exemplo, a gente fez provas aqui durante o curso que o juiz determinou a perda do cargo público de um determinado réu. E aí o que se tinha que olhar? Para o artigo 91, inciso 2 do Código Penal, para perceber que aquele afastamento da função pública era ilegal. Então, nós temos aqui essa circunstância, ok? Fechou? Beleza? Essas são as alegações finais por memoriais. Não precisa de rol de testemunhas, como acontece com a resposta à acusação e a queixa-crime. Não precisa na alegação final por memorial. Nesses termos, pede deferimento, local, data, fechou a peça. A apelação. A apelação cai. Nós vamos ter uma decisão judicial, porque a apelação é recurso, de condenação, de absolvição e de impronúncia. Nesses casos, eu vou ter, primeiro, que fazer a petição de interposição endereçada para o juiz que proferiu essa decisão e depois as razões para o tribunal que vai julgar esse recurso, ok? Em relação à apelação, pessoal, o que é importante nós destacarmos aqui? A apelação de rito ordinário, que é a apelação que sempre foi cobrada, ela tem a mesma estrutura na parte das teses das alegações finais por memoriais. Ou seja, são as mesmas preliminares, a mesma tese de mérito e as penas. Vamos lembrar que em relação à pena, o que nós tivermos de ruim na apelação em relação à pena vai estar na sentença. Outro detalhe que eu quero destacar para vocês na apelação. Se eu sou intimado da sentença, meu prazo de apelação é de 5 dias. Isso quer dizer que a minha interposição e minhas razões vão ter que estar no mesmo prazo de 5 dias, ok? Outra peça importante que pode ser cobrada, contra-razões de apelação. Pessoal, vamos lembrar das contra-razões aqui, por quê? Nas contra-razões, o enunciado vai estar falando para você que nós tivemos uma condenação ou uma absolvição, pouco importa. Mas você não vai sair com uma diarreia ali para fazer uma apelação só porque está falando de uma sentença. Porque para ser na contra-razão, o que o enunciado vai dizer para você? Você teve a sentença, a defesa não recorre. Se a defesa não recorre, não cabe a mim, então, fazer uma apelação. A defesa está satisfeita com a sentença. O que vai acontecer, então? O enunciado vai dizer para você que a outra parte, a acusação, o Ministério Público recorre. E como a outra parte, o Ministério Público recorre, o enunciado já vai dizer quais são os motivos que o Ministério Público tem para reformar a sentença. Aí você vê que, a defesa não recorre, o MP recorre e traz as razões para a reforma, eu só tenho como fazer as contra-razões de apelação. O que nós vamos ter nas contra-razões? 2 petições, uma petição de apresentação de contra-razões e, por fim, a petição de contra-razões efetivamente. A apresentação de contra-razões, a primeira petição endereçada ao juiz que te intimou e as contra-razões, a segunda petição, voltada para o tribunal que vai julgar esse recurso. Pessoal, quais são as preliminares das contra-razões? São diferentes. As preliminares têm a ver com a admissibilidade, tem a ver com a tempestividade, tem a ver com o interesse, tem a ver com a admissibilidade, tem a ver com legitimidade, interesse e tempestividade. As 2 vezes que foi cobrada as contra-razões de apelação,
preliminar de tempestividade. O que você precisa lembrar se cair tempestividade de novo? Você vai pegar a data da intimação do MP e contar os 5 dias que o MP tem para interpor o recurso. Se o MP interpor o recurso fora do prazo de 5 dias, nós vamos alegar a preliminar de intempestividade, não conhecimento do recurso. Professor, e qual que é o mérito das contrarrazões? O mérito das contrarrazões é rebater tudo aquilo que foi falado pelo Ministério Público. Você vai pegar item por item e rebater esses argumentos. E por fim, qual que é o prazo das contrarrazões? As contrarrazões são apresentadas no prazo de 8 dias, ok? Vamos para o recurso em sentido estrito. No recurso em sentido estrito, você vai olhar a decisão de primeira instância. A decisão, ela não é cai. Ela não é cai, você vai para onde? Para o 581 do CPP. Então você olha para o 581 do CPP e vê se aquela decisão se enquadra numa das hipóteses dos incisos, como por exemplo, pronúncia. Aí o que você vai lembrar do recurso em sentido estrito? Primeiro, a interposição endereçada para o juiz que proferiu a decisão que você está recorrendo e o ponto essencial, no recurso em sentido estrito, você tem que colocar na petição de interposição o pedido de você tem que colocar na petição de interposição um pedido de retratação, com base no artigo 589 do CPP. Depois disso, o teu endereçamento, ele vai para o tribunal que vai julgar o recurso, e aí você vai ter tempestividade, você vai ter os fatos e você vai ter o direito. Dentro do direito, você tem as preliminares. Quais são as preliminares? As preliminares são, de novo, nulidade, prova ilícita e extinção de punibilidade. Agora, se cair reze de pronúncia no mérito, você vai alegar absolvição sumária, 415 do CPP, impronúncia, 414 do CPP, desclassificação, 419 do CPP e, por último, se for o caso, afastamento de qualificador ou de causa de aumento de pena, conforme o 413, parágrafo 1º do CPP. Detalhe importante, se tiver alguma causa de redução de pena ou eventualmente alguma atenuante, isso não entra no recurso em sentido estrito. Não cabe, portanto, você alegar um homicídio privilegiado num recurso em sentido estrito, ok? Na sequência, nós temos o agravo em execução. Pessoal, em relação ao agravo em execução, o que nós temos que lembrar? Primeiro, no agravo em execução, nós vamos ter um juiz de execução penal após o trânsito julgado das duas partes, e a decisão do juiz de execução penal diz respeito a algo relacionado ao cumprimento da pena. Ou seja, não tem nada a ver com justiça ou injustiça de condenação. Não, o cara foi condenado, ele quer cumprir a pena dele, o juiz de execução penal proferiu uma decisão que está entre as decisões do artigo 66 da Lei 7.210 de 1984, e você vai recorrer dessa decisão. O agravo em execução, o que é importante nós lembrarmos? Primeiro, ele tem uma estrutura muito parecida com o reze. A diferença está a petição de interposição terá base no artigo 197 da LEP. Segundo ponto é que você vai pedir a retratação do juízo com base no 589 do CPP, também no agravo em execução. Terceiro, o agravo em execução nas razões, a gente vai rebater a decisão do juiz da vara de execuções penais, ok? Próxima peça. Nossa próxima peça são os embargos infringentes de nulidade. Professor, e se cair embargos infringentes de nulidade? Não tem problema. O que você vai lembrar dos embargos infringentes de nulidade? Eu tenho um acórdão não unânime desfavorável à defesa. Artigo 609, parágrafo único. Ou seja, o acórdão, o tribunal julgou a minha apelação, o meu reze e meu agravo em execução, de maneira não unânime, desfavorável à defesa, ou seja, eu como defensor vou opor os meus embargos infringentes de nulidade. Quais são os detalhes que eu preciso lembrar dos embargos infringentes de nulidade? Primeiro, endereçamento para o desembargador relator. Segundo, o verbo da peça. Os embargos infringentes de nulidade são opostos. Fundamento legal, 609, parágrafo único do CPP. Terceiro, quando fizer as razões dos embargos infringentes de nulidade, o endereçamento das razões será para o egrégio tribunal. Professor, e quais são as teses dos embargos infringentes de nulidade? O recurso tem um objetivo só, que é o de eu fazer valer, fazer prevalecer o voto vencido. Então, eu vou ver o que foi decidido pelo voto vencido e vou sustentar que o voto vencido tem razão. Ou seja, eu vou mostrar o porquê, com base na lei, o voto vencido é o que deve prevalecer. Ok?
Prazo dos embargos e infringências de nulidade, 10 dias a partir da publicação do acórdão. Eu pego a data da publicação do acórdão, no dia seguinte começo a contar esse prazo. Vamos aí dar uma pincelada, estamos quase acabando. Quanto tempo nós temos aí, Nunuzinho? Tá? Temos 5 minutos, então eu vou dar uma repassada, uma pincelada com vocês aqui nos recursos para os tribunais superiores. Recurso ordinário em habeas corpus, atenção, no recurso ordinário em habeas corpus, você vai ter o enunciado falando para você que o tribunal, ou seja, o TJ, o TRF, o STJ, denegaram ordem de habeas corpus. Lembre que o RO de HC eu tenho que ter o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, denegando uma ordem de habeas corpus. O endereçamento do RO de HC vai ser para quem? Para, se for o Tribunal de Justiça ou o TRF, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Se for o Superior Tribunal de Justiça, o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça. O fundamento legal do RO de HC, artigo 30 da Lei 8.038 de 90, e, se for julgado pelo STJ, o teu recurso ordinário em habeas corpus, ou seja, o TJ ou o TRF denegaram a ordem e você está interpondo o RO de HC para o STJ, nós vamos ter o recurso, então, nós vamos ter então esse recurso sendo julgado pelo STF. Então, se quem for julgar o meu recurso é o STJ, eu vou ter lá o artigo 30 da Lei 8.038 de 90 e o artigo 105, 2A da CF. Se quem vai julgar o meu recurso é o STF, porque quem denegou a ordem foi o Superior Tribunal de Justiça, eu vou ter como base o artigo 102, 2A da CF. Quais são os detalhes importantes? O endereçamento para o Egrégio Tribunal de Justiça, se for denegação de ordem pelo TJ ou pelo TRF, e para o Supremo Tribunal Federal, se a denegação da ordem foi pelo STJ, ok? Detalhe, no mérito eu vou rebater o acórdão que denegou a ordem de habeas corpus. Prazo, 5 dias. E o especial e extraordinário? Pessoal, o especial e extraordinário nós vamos lembrar o principal. Você tem que tomar cuidado só no especial e extraordinário, que nós vamos ter o especial quando viola a lei, quando o acórdão unânime viola a lei federal, e nós vamos ter o extraordinário quando o acórdão unânime viola a Constituição. Então, se o acórdão unânime violou a lei federal, especial STJ. Se o acórdão unânime violou a Constituição da República, extraordinário STF. Qual é o detalhe? Lembre do artigo 1029, inciso 2 do CPC. O artigo 1029, 2 do CPC fala das hipóteses de cabimento. Então, lembre que na estrutura das razões do especial e do extraordinário, nós vamos ter as seguintes situações. Tempestividade, o prazo do especial e extraordinário de 15 dias a contar da publicação do acórdão. Segundo, fatos. Terceiro, nós vamos para o cabimento. E atenção, quais são as hipóteses de cabimento do especial? Nós vamos falar da hipótese de cabimento, artigo 105, 3A da CF, ou seja, nós vamos indicar ali o artigo de lei que foi violado pelo acórdão, estando presente, portanto, o cabimento do especial. Nós vamos daí, do outro lado, nós vamos falar da súmula 211, que fala do pré-questionamento. No extraordinário, nós também vamos falar da hipótese de cabimento, artigo 102, 3A da CF, nós vamos falar do pré-questionamento, súmula 282 do STF e, por fim, repercussão geral. Na repercussão geral, se cair extraordinário, você simplesmente vai reproduzir os termos do artigo 1035, parágrafo 1º do CPC, tá bom? E, por fim, no mérito do nosso especial extraordinário, se for especial, demonstrar por que a lei foi violada. E aqui é o que eu disse para vocês em aula, hein? Para você saber que é especial, vai ter uma menção a um artigo de lei federal. Então você vai ver que o acórdão não tem nada a ver com aquela lei federal que foi citada. Por outro lado, se for extraordinário, a menção vai ser do texto constitucional. Meus queridos, minhas queridas, esse aqui vai ser praticamente o nosso último contato. Você que está em Curitiba, vou me encontrar daqui a pouco com você aqui na Unicuritiba, o local de prova. Para vocês dos outros locais, pessoal, fica aqui o meu desejo do fundo do coração, que acima de tudo você tenha calma, que você seja iluminado com o sentimento de que vou fazer o meu melhor e o que vai acontecer daqui para frente não está sob o meu controle. O que eu desejo para você, portanto, é que você faça uma prova tranquila, uma prova serena, sabendo que durante toda essa nossa caminhada, extensa caminhada, você fez o seu melhor, você estudou o que pôde e agora é a hora de você ir lá e arrebentar nessa
prova. Pessoal, vamos com calma, vamos tranquilo, como eu disse, não se preocupe com o que vai ser pontuado ou não. A tua preocupação não tem que ser essa. A tua preocupação é fazer uma boa prova. O que eu desejo a vocês, então, é uma boa prova e, por óbvio, se precisar, e tão somente se precisar, que a sorte esteja do seu lado. Um forte abraço a todos, até mais. Tchau, tchau. Uma pós-graduação diferente, que você pratica de fato. Como é que é isso, Elaine? Aqui nós estamos ambientados no metaverso, um ambiente super seguro. Eu estarei aqui orientando o aluno da pós-graduação do curso jurídico a perder todo o medo, todo o receio e insegurança no que diz respeito à audiência. E não é só a audiência, Isaías. Aqui nós vamos trabalhar também com correção de peças, com a inteligência artificial e também simulação processual. É linha do tempo processual como um todo. Quem quer aprender a advogar vai ter isso e mais uma série de cursos. Essa é a tua pós-graduação para 2025.